Oi, eu sou a Isabela Faria e esse é o Como é que é, nosso programa de todos os dias aqui na Folha de São Paulo. Mas hoje no Como é que é, vamos olhar para a Rússia? Faz muito tempo que a gente não traz esse assunto aqui no programa. Hoje é dia então disso e a gente vai falar do quinto mandato de Putin, que acabou de começar, mas já teve mudanças muito importantes. O Kremlin já promoveu mudanças que podem inclusive afetar a guerra na Ucrânia. Hoje a gente fala quais são essas, quais as consequências, como é que o mundo está olhando então para esse novo mandato de Vladimir Putin. E como estamos falando de Rússia, como estamos falando de guerra da Ucrânia, como estamos falando de todo esse assunto, temos Igor Guilherme, repórter especial, depois de um longo tempo sem aparecer. O bom filho a casa torna. Muito obrigada, Igor, por voltar aqui no Como é que é para falar desse assunto. Obrigado, eu. Vamos lá. Primeiro de tudo, né? Acho legal a gente começar contando quais foram essas movimentações. Envolveram cargos importantes, né? Assim, de confiança, inclusive, do Vladimir Putin. E quais foram essas mudanças, então? Então, semana passada, na terça-feira, ele tomou posse oficialmente no quinto mandato presidencial dele. Lembrando um pouco, ele foi reeleito 87% dos votos, aquela eleição que as pessoas chamavam de fraudulenta, outros consideram basicamente um fait accompli, né, um fato consumado, porque a política russa está estruturada em volta dele já há mais de 20 anos, quase 25 agora. E ele, enfim, ele assume a presidência, e quando ele reassume a presidência, toda vez que isso acontece, o governo renuncia. O governo no sentido dos ministérios, os ministros e o primeiro-ministro renunciam e aí são indicados novamente. São 10, tem o primeiro-ministro, são 10 vice-ministros e 21 ministros. Então, essa é a estrutura de poder central na Rússia. Desses cargos, 3 foram mudados nos vice-ministros e 5 nos ministérios. Aí aconteceu uma coisa muito importante, porque então você olhando assim, não é uma grande mudança. Né? Você fala assim, não é... Numericamente, o governo fica mais ou menos com a mesma cara. Mas ele mudou o ministro da Defesa, que era um sujeito chamado Sergei Shoigu, que estava no cargo desde 2012, ou seja, quase 11 anos e meio, mais ou menos, no cargo. E ele é o cara que, enfim, ele comandou a invasão da Ucrânia, ele promoveu a reestruturação do exército russo antes da invasão, ele é um cara muito próximo do Putin. Aquelas famosas fotos do Putin sem camisa, pescando, fazendo não sei o que na Sibéria, usualmente ele estava junto com ele, eles são chapas, vamos dizer assim. Sim. Então o que aconteceu foi uma mudança, uma placa tectônica se mexeu. Todo mundo, foi uma noite de domingo, agora, domingo passado, e assustou e causou uma surpresa. E muitas das pessoas, todo mundo que eu conversei na Rússia naquele momento, as pessoas estavam assim, não sei, me liga amanhã porque eu não sei o que está acontecendo. Caramba, tão surpreendente assim. A coisa realmente foi meio surpreendente. Entendi. E ele foi para o lugar, ele foi removido do Ministério da Defesa e ele foi para o lugar do Nikolai Patrushev, que era considerado o mais influente homem na área de segurança junto ao Putin. Ele era o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, que é um colegiado que tem pouquíssimas pessoas, as quais o Putin é, digamos, o chefe do colegiado, o comandante supremo, e esse cara, o Patrushev, ele era o secretário, ou seja, o cara que mandava no conselho de fato. Sim. E ele foi afastado do conselho, e ele caiu, digamos, para uma posição, virou ministro da indústria, não é ministro, é um conselheiro presidencial da indústria naval, ou seja, o prestígio deu uma caidinha boa. Entendi. Ele ainda está dentro do Kremlin, ele ainda é um conselheiro presidencial, ele ainda pode ser ouvido, e a gente sempre tem que tomar muito cuidado quando trabalha com informações sobre a Rússia, é que nada muito é o que parece, então você não sabe exatamente o quão importante é a queda do Patrushev. Tudo indica que é muito importante, porque ele foi removido de um cargo para um cargo inferior. Sim. A ida do Shoigu para o lugar, ou Shoigu, como você fala em russo, para o lugar do Patrushev, demonstra que ele talvez ainda retenha influência, mas isso é uma coisa que a gente vai ter que ver daqui para frente. O que existe é uma mudança no principal ministério da Rússia hoje, que foi assumido por um economista que não é militar, não tem experiência militar nenhuma. Para bem da verdade, o Shoigu também não era militar. Ele era o ministro das emergências da Rússia antes, fez fama com isso. Que a Rússia tem um ministério só para emergência. Então, quando cai um avião, quando tem uma enchente, quando tem um terremoto, vai lá, tem uma equipe de um ministério que cuida só disso e organiza, digamos assim, a coordenação entre as outras pastas e os governos locais. A Rússia é o maior país do mundo, é enorme e faz algum sentido. Algum motivo pelo qual essas pessoas então foram destituídas e chegaram a
desagradar o Putin? Então, existem algumas teorias e existe um fato. As teorias, enfim, elas variam, mas basicamente seria uma... Digamos, o Putin demorou, esperou passar o tempo para, vamos dizer assim, punir o Shoigu pelo fracasso em tomar a Ucrânia na primeira semana da guerra, que era o que todo mundo esperava. Entendi. Essa é uma questão. Mas contra essa teoria existem algumas outras coisas. Por exemplo, o número 2, o Shoigu, que chama-se Valery Gerasimov, é o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, que também era considerado o cérebro militar do ministério, ele ficou no cargo. Ele não saiu. Então ele vai ser, em tese, inicialmente, pelo menos, a guerra vai ser continua sendo tocada na prática pelas mesmas pessoas. Entendi. Então tem que esperar para ver. Então, para realmente poder medir qual a situação. O que é certo é, esse sujeito que entrou no ministério, chama Andrei Belousov. Ele era um assessor presidencial da área econômica. Então, há anos ele é consultor do Putin, estava lá na orelha do Putin falando coisa. Então, ele que bolou a reforma previdenciária de 2018, quando o Putin fez, e foi super impopular, mas era uma coisa necessária por causa da questão toda demográfica da Rússia. Sim. E ele é um cara muito influente. Ele chegou a primeiro vice-ministro já no ano 2020. 2020, isso. Ele tinha era um nome em evidência, mas na área econômica. Então, quando o Putin apresentou ele na primeira reunião desse Conselho de Segurança que ocorreu ontem, ele deixou claro, olha, eu estou colocando esse conselheiro como ministro, porque a gente tem que integrar a ideia de defesa do país à economia e ao projeto de nação. Em português, é a militarização da economia que já vem acontecendo desde o começo da guerra. O Putin ele encampou algumas empresas, nacionalizou outras, ele direcionou a produção de algumas empresas para a área militar, empresas de tecnologia principalmente. E isso aí demonstra uma preocupação, evidentemente, com o rumo desse gasto militar. Ele disse um número que ninguém sabia, que a Rússia vai gastar 8,7% do PIB dela em defesa esse ano. É o maior nível desde o fim da União Soviética, porque durante os anos da União Soviética estima-se que era por volta de 13%, que era bastante também. Bastante, sim. Mas, para você ter ideia, claro, não é comparável porque os Estados Unidos são muito maior, a economia é muito maior, mas proporcionalmente os Estados Unidos gasta 4% mais ou menos. Entre 3 e 4. Os Estados Unidos, né? Estados Unidos, que, assim, nominalmente, é 40% do gasto militar mundial, porque a economia americana é enorme. Mas os chineses, por exemplo, gastam menos, gastam 1,5%, 1,30%, mais ou menos. Então, você tem um número brutal de um país que está em guerra e que está se preparando para ficar em guerra por muito tempo. Sabe-se lá se na Ucrânia ou além, porque os discursos recentes do Putin são todos ampliando o embate da Rússia com o Ocidente de forma geral, que é uma coisa que tem acontecido desde o começo da guerra. Então ele faz aquelas ameaças atômicas, diz para o Macron, se ele colocar tropas na Ucrânia, está arriscando uma guerra nuclear, o que é verdade, está arriscando na prática. Então você tem aí uma questão, ele precisa colocar um economista para cuidar dessas contas, desse dinheiro, vamos dizer assim. O Shoigu ele era considerado um linha dura, né, na gestão do Putin ou não? Sim, ele acompanhava o Patrushev, talvez fosse menos linha dura, vamos dizer assim, do que o Patrushev. É um cara mais pragmático. Só que, sim, eles faziam parte, especialmente o Patrushev, ele é egresso do grupo que era mais poderoso durante todos esses anos do Putin no poder, que é chamado Siloviki. Siloviki são os durões, os fortões, os valentões em russo, é uma gíria, que designa quem era egresso do serviço secreto, da antiga KGB e do atual FSB, que substitui a KGB. O Putin foi espião da KGB, né? Ele foi espião na Alemanha e tudo mais. Sim. Um agente, segundo o ex-chefe dele me falou uma vez, medíocre, mas não tenho como avaliar. E o Patrushev sucedeu ao Putin lá, ele também era da KGB, ele sucedeu, porque antes de ser primeiro-ministro e presidente, o Putin foi chefe do serviço secreto também, da FSB. E o Patrushev sucedeu, ele ficou muitos anos, de 99 a 2008 no cargo. E depois ele foi direto para o Kremlin e foi cuidando dessa área de defesa lá. Perfeito. Além da militarização da economia, como você citou, a gente está vendo então uma diminuição dessa linha dura do governo do Putin agora nesse quinto mandato ou não? Ele vai continuar? A gente não tem como afirmar isso, porque a política na Rússia ela é muito feita de símbolos, né? E não está claro exatamente, por exemplo, esse Andrei Belousov que está entrando no poder agora, no Ministério da Defesa,
Ninguém sabe o que ele pensa exatamente, mas até aqui ele é considerado um sujeito que sempre deu declarações muito favoráveis à guerra, favoráveis à política oficial. Não seria diferente, ele trabalha com Putin, então não seria diferente, não vai falar mal do patrão. Mas você não tem uma noção muito se ele vai ser mais pragmático, se vai ser... como que vai acontecer? Tem que esperar um pouco para ver. Em relação ao Shoigu, ele está indo para o cargo do Patrushev, então ele vai continuar tendo, em tese, uma voz, né, ativa. Nesse sentido, não tem aí não dá para a gente cravar que vai haver digamos, não vai ficar menos linha dura, vamos dizer assim. O que você pode dizer é que tem outros cargos que foram preenchidos em outras áreas por pessoas mais novas. Isso é uma coisa interessante que está acontecendo. Então, o Putin parece estar preparando, não a transição dele, pessoalmente, porque todo mundo ele vai ficar até morrer, né? Ou ser derrubado, ou algo acontecer. Enfim, ele de fato não há nenhuma perspectiva que o Putin deixe o poder, assim, voluntariamente. Então, nesse sentido, ele está rejuvenescendo os quadros abaixo dele. Então tem umas pessoas novas que estão chegando, particularmente um cara que era o ex-guarda-costas, chefe da guarda presidencial, que era governador de uma região chamada Tula. Então ele agora está no Kremlin como assessor especial também, esses conselheiros que ficam em volta do czar, né, do presidente, para a área de defesa, um cara que vai ser importante. Ninguém sabe o jeito que ele pensa, um cara de 50 anos, novíssimo para o padrão russo de poder. Então vamos ver, tem que esperar um pouco para ver qual o perfil que vai ser dado. Agora, uma coisa é certa, é uma mudança para preparar a Rússia para um longo período de conflito e de isolamento internacional. Tem mais alguma expectativa de outras mudanças dentro do Kremlin? Em princípio não, em princípio a coisa fica como está. Agora a gente vai ter que prestar atenção nas mudanças na estrutura de defesas. Por exemplo, se mudar algum comandante das Forças Armadas, se mudar alguém no Estado Maior, que aparentemente não vai mudar, então vou ter que acompanhar isso. E todas essas mudanças, então, podem afetar a guerra na Ucrânia. Você acabou de falar que é muito interessante agora o termo que você usou, isolamento internacional. Quero falar disso também, mas primeiro eu quero falar da guerra na Ucrânia. Como essas movimentações, como essas mudanças afetam a guerra, e também se você puder falar como é que está andando, né, esse conflito, porque são tantos conflitos já que a gente perde a conta. E esse teve mudanças importantes. Aí. 2 dias antes desse anúncio, a Rússia iniciou uma invasão terrestre numa região no norte e nordeste da Ucrânia chamada Kharkiv. Ela, na guerra, já tinha ocupado parte desse território e eles foram expulsos. Foram as primeiras grandes derrotas. Não foi a primeira, porque a primeira foi a saída, eles não conseguiram pegar Kiev, tiveram que sair de lá. Mas no norte eles foram expulsos, de fato. Então, eles tinham ocupado o território e foram expulsos pelos ucranianos no fim de 2022. Então era uma região que estava relativamente mais isolada. A capital da região chama também Kharkiv, é a segunda maior cidade ucraniana, depois da capital, de Kiev, né? Tem 1.300.000 habitantes, e ela sofre muito com bombardeios. Então, o que aconteceu? O Putin ele invade pelo norte enquanto ele estava fazendo uma pressão muito grande no leste. Ninguém esperava direito aquele ponto, que aquele ponto fosse ceder. Ele conseguiu cruzar as defesas ucranianas e agora está colocando muita pressão. Então o Volodymyr Zelensky teve que jogar um monte de soldados que ele não tem disponíveis, armamentos que ele não tem disponíveis para proteger aquela região. Então se tem 2 cenários possíveis. Ou o Putin de fato está querendo conquistar Kharkiv, o que é muito difícil militarmente, porque a conquista da cidade é uma coisa... A cidade é muito grande, já está bem defendida a cidade em si, mas ele pode ocupar boa parte da região, impor um cerco e colocar a cidade no alcance da artilharia de canhões dele. E aí é muito mais barato você bombardear uma cidade com bala de canhão do que com um míssil lançado de avião, que é o que acontece hoje. Ou drones, que seja, enfim. Então é muito complicado para a situação... para os ucranianos está muito tensa. Que pode ser isso, ou pode ser uma coisa que o Putin prometeu depois da eleição, que era proteger mais as populações das regiões do sul da Rússia. Principalmente uma cidade chamada Belgorod, que fica a 50 quilômetros da fronteira, e que agora virou um objeto de, assim como as cidades ucranianas são bombardeadas, eles são bombardeados direto pelos ucranianos. Sim. Teve um ataque grande no próprio domingo, morreram 15 pessoas e tudo mais. Então, quando isso acontece... O Putin fala assim, eu vou proteger vocês. E foi falado na época que poderia ser uma zona tampão, que seria ocupar a fronteira, a região norte, digamos, isolar a região de Kharkiv com o controle russo. Pode ser, entre aspas, só isso.
que não seja uma tentativa de tomar a região toda, talvez. Porque Kharkiv não foi uma daquelas 4 regiões que o Putin anexou ilegalmente em 2022, aquela cerimônia, não sei o quê. Ele anexou um território que ele não controla, né? Metade de Donetsk não é dele, enfim, tudo meio... Isso não é dele do ponto de vista, não está ocupado por ele, ocupado, né? Sim. Então você tem uma situação na qual o Putin ele tem essas duas possibilidades e tem um efeito que já está acontecendo, que é o de enfraquecer os flancos, enfraquecer os ucranianos, obrigando eles a deslocarem tropas para uma região onde eles não estavam tão concentrados. E aí o que está acontecendo? Está havendo avanços no sul, no leste. A coisa é muito complicada, é tensa a situação. Agora, enfim, os Estados Unidos e a OTAN estão prometendo acelerar o envio de ajuda, que ficou enrolada porque o Congresso americano não liberava, só no mês passado liberou, tudo mais. Só que isso foi fatal para os ucranianos, aparentemente, né? Não sei se vai chegar a tempo e em quantidade suficiente. Hoje, mesmo o secretário-geral da OTAN, o chefe militar da OTAN falou, olha, a gente vai mandar amanhã, vai chegar logo, segura a onda aí, mas segura a onda aí é complicado. Por quanto tempo, né? Exato, como você falou, não tem arma, não tem soldado, ou seja, a Ucrânia não fez avanços significativos nesse meio tempo, só voltou, só recuou. Só tá se defendendo da Rússia, né? Como você falou. A gente tem um elogio aqui da Fernanda. Adoro assistir o Igor falando desse país. Pois é, nós também gostamos muito. E então, agora a gente já falou da Rússia à frente na guerra, como você falou então, isolamento internacional. O que isso significa? Cada vez mais, então, a Rússia vai depender somente dela e a gente pode esperar o quê em relação a outras potências mundiais? Mais sanções, mais bloqueios? Se bem que as sanções, da última vez que você esteve aqui, você explicou justamente, as sanções elas não surtiram o efeito esperado, né? Assim, no plano dos Estados Unidos, as sanções quebrariam a Rússia no primeiro ano da guerra e a Rússia não ia ter como financiar o seu... Não ia ter... Assim, tem vários jeitos, várias sanções diferentes, né? Sanções econômicas e sanções comerciais, que é punir empresas que fazem negócio com a Rússia. E aí tem uma coisa, por exemplo, o míssil de cruzeiro, que são aqueles mísseis que vão lá voando rente ao solo e caem em cima do alvo, tentando desviar de obstáculos no solo, defesa antiaérea e tudo mais, são armas caríssimas, complexas e dependem de chips. Precisa de chip, né? Como a nossa geladeira, como essa câmera, como tudo. O celular, tudo tem chips. E os russos não fabricam chips. Então, eles dependiam do comércio, eles compravam chips ocidentais, vindo geralmente, como o Brasil, como todo mundo, de Taiwan, que é o principal fornecedor, ou Coreia do Sul, que é outra fornecedora grande, ou Holanda, que também tem bastante fabricante, tem uma fabricação forte de chips lá. Houve um veto a isso. Então, esses países pararam de fornecer chips para a Rússia diretamente. A Rússia começou a comprar por intermediários. Turquia, com quem continuava fazendo negócio com ela. Os países da Ásia Central, a Armênia virou uma grande exportadora de chip, né? Só produz conhaque na Armênia, desculpa os armênios, não é isso. Mas é a melhor coisa que eles produzem, isso eu tenho certeza. Aí você tem uma situação de triangulação que foi feita, e a China, que é uma grande fabricante de chips, passou a fornecer para eles também, como se fossem produtos civis. Então, o que acontece, nesse caso específico, é muito ilustrativo. A produção de mísseis de cruzeiro da Rússia, que os Estados Unidos acreditavam que ia acabar em um ano, ela dobrou no ano passado e hoje ela está no maior nível da história dela. Eles têm míssil sobrando para jogar nos ucranianos. Então, é uma situação que ilustra uma realidade. Os russos eles driblaram as sanções por vários e criativos meios. Não que não seja uma coisa que acontece todo dia. Por exemplo, recentemente os Estados Unidos puniram alguns bancos chineses que operam em Hong Kong e em Pequim, porque estavam financiando exportações de produtos que os Estados Unidos consideravam que tinham uso dual. Eles podiam ser usados de forma militar, também não só civil, para a Rússia. Então eles foram punidos. Então há uma preocupação na China, que tem essa ideia de ser amiga de todo mundo, de negociar com todo mundo, que na verdade ela acaba punida também. Então eles vão ter que dar um jeito de driblar isso também. Mas de forma geral, eles encontraram outros mercados. Hoje o Brasil é um dos maiores importadores de diesel da Rússia. A Índia multiplicou em 14 vezes a importação de petróleo da Rússia. Os chineses estão importando mais petróleo e gás dos russos. Tem a ver com o BRICS, tudo isso? Já tem a facilidade por ter o BRICS ou não?
Tem um fórum, né? É um fórum, mas o problema do BRICS é muito desestruturado, ele não é uma coisa ainda homogênea, mais com os novos integrantes agora. Então, tem novos integrantes, e mesmo com os integrantes originais, nem o Brasil nem a Índia ficaram muito felizes com essa coisa da China tomar para si o controle dos BRICS e chamar Irã, Arábia Saudita. É verdade. Há uma certa, embora haja muito no governo brasileiro e na esquerda brasileira, existe uma grande admiração pelo Putin e pela China, Sim. Nesse sentido a diplomacia brasileira ficou com o pé atrás. Não é, essa ampliação dos BRICS não é uma coisa consensual, então dizer que eles trabalham juntos é mais complicado. Mas existem instrumentos, existe o Banco dos BRICS, existem negociações que são feitas nas moedas locais entre os países, enfim, existe alguma facilidade, sim. Você falou da China, dos Estados Unidos também. É uma pergunta do Haroldo Miranda. Até onde a parceria Xi Jinping e o presidente russo Vladimir Putin incomoda os Estados Unidos? Incomoda muito, né? Você já começou a responder agora. É uma questão complexa. Quando, em 2022, o Putin e o Xi anunciam lá a parceria sem limites, foi um evento que aconteceu 20 dias antes do início da guerra. Todo mundo olhou para aquilo e falou assim, desculpa, esse jogo foi combinado e Taiwan que se cuide se der certo com a Ucrânia. É basicamente isso. Então o Ocidente todo leu dessa forma, o Biden falou isso para o Xi Jinping no telefone, enfim. É uma questão de leitura simples. Agora, não é uma parceria tão óbvia. Ao longo da história, Rússia e China foram rivais. Em vários aspectos, porque eles têm uma longa fronteira no leste da Ásia, né, quase como da Ásia Central. Eles disputam a influência nos países da Ásia Central. Eles quase foram à guerra em 1969, quando era a União Soviética e China. Todo o projeto da China, como a gente conhece hoje, que é essa China exportadora, celeiro de mão de obra do mundo, tudo mais, isso aí é um projeto que começou com o Nixon lá atrás, o presidente americano se aproximando da ditadura chinesa e falando, olha, vamos fazer negócios. Eles criaram essa ideia da China como centro de cadeia produtiva mundial. O que aconteceu foi que, num dado momento, a musculatura econômica era tão grande que surgiu o desejo, a necessidade, é uma coisa natural. Os países querem ter a sua própria autonomia e garantir a sua autonomia. Então, o Xi Jinping ele chega ao poder em 2012 e ele começa a encarnar uma política de confronto com os Estados Unidos, que é exacerbada pelo Donald Trump e depois acelerada pelo Biden. Hoje existe o que a gente chama de Guerra Fria 2.0, né? É uma nova Guerra Fria, dividindo o mundo em blocos, tem os que gostam dos Estados Unidos, os que gostam da China, e aqueles que tentam ser independentes, Brasil, Índia, Turquia, os caras que tentam conversar com todo mundo e tudo mais. Então, sobra até pro TikTok, né? Exatamente. Só que o nosso amigo Xi Jinping, o nosso amigo Putin, chegam lá e propõem essa super parceria, que aumentou, de fato, o comércio com a Rússia aumentou para o maior nível da história no passado. Você tem quase toda semana ou quase todo mês você tem patrulhas conjuntas de navios e de bombardeios estratégicos russos e chineses, coisa que não aconteceu antes. Eles vão fazer uma aliança militar e enfrentar o Ocidente numa guerra? É difícil. Porque o russo, ele pensa sempre, e o Putin é um cara muito um aficionado por história, muita gente diz que ele lê a história de forma errada, mas isso não é o caso. Sim. O que vem ao caso é que, assim, na história russa, as duas mais recentes alianças militares foram com Napoleão e com Hitler. Deu no que deu, acabaram invadidos depois. Exatamente. E agora os dois se encontraram, né? Depois de todas essas mudanças, então, Putin foi à China a convite do Xi Jinping. O que foi discutido? Sim, ele chegou hoje, né? Vai ficar até amanhã, e ele tem, eles soltaram um comunicado conjunto, basicamente confirmando tudo isso. Olha, estamos aprofundando a nossa parceria econômica, estamos aprofundando a nossa parceria militar, vamos fazer mais exercícios militares juntos, vamos fazer mais patrulhas juntos. E uma coisa meio difícil de acontecer nesse tipo de comunicado, apontaram o dedo diretamente para os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão errados na condução da sua política internacional, a sua tentativa de hegemonia sobre o resto do mundo. Eles citaram os Estados Unidos. Geralmente você não cita, você fala mal do inimigo sem dar nome. Eles citaram. Então ficou uma coisa, para quem duvidava que os chineses e os russos iam conseguir evoluir nessa parceria, que tem um fato, a China é um país 10 vezes maior do ponto de vista econômico do que a Rússia. Então a Rússia é, nesse sentido, um parceiro júnior nessa sociedade, é um sócio minoritário, vamos dizer assim. Só que ela tem, quase 6 mil armas nucleares, enquanto a China tem 300 ou 500, depende da conta que você faz. Então, são 350 aproximadamente o número mais aceito. Então, a Rússia ainda é uma potência a ser respeitada,
Pelo poderio bélico. Exato, e o Putin, ele conta com isso, assim. Então, para ele é muito favorável. A China está deixando uma linha de oxigênio para a economia dele enorme. Então, é um jogo de ganha-ganha por enquanto, né? O problema para o Xi vai ser se, de fato, os Estados Unidos e o Ocidente ampliarem punições a empresas e a bancos, principalmente ao sistema financeiro chinês, que está meio mal das pernas, porque tem uma crise imobiliária no país, né? E tem um enorme endividamento do setor público, né? Que já era 60% há 5 anos, agora chegou a 88% do PIB, é um troço brutal. Então eles estão com vários problemas econômicos, então há um risco associado a essa parceria com o Putin de o Xi talvez não ser tão próximo assim, não, tipo, ficar na fotografia só. Entendi. Por exemplo, ele esteve na semana passada com o Macron, que é o inimigo do Putin, declarado do Putin. Exato. Mas também teve com 2 amigos, né, que é o presidente da Sérvia e o presidente da Hungria. Então, como você falou, a China quer ser amiga de todo mundo. Ele quer se dar bem com todo mundo. Só que uma hora, talvez, essa dinâmica de blocos que está estabelecida no mundo talvez obrigue algumas decisões mais duras, né? Exato. Temos uma pergunta bem específica aqui do Alexandre Fernandes. Igor, em um cenário hipotético de transição energética acelerada, quais seriam as consequências para a economia da Rússia? Bom, sempre vai haver países que não vão adotar o carro elétrico, por exemplo, para usar esse termo. Exato. Então vai sempre ter consumidor. Como todo mundo sabe que a transição energética é uma bela de uma história para ser contada, porque é necessária, senão o mundo vai acabar mais cedo ou mais tarde, né? Sim. Mas é um processo muito difícil e todos os países, inclusive os desenvolvidos, que têm mais recursos e capacidades para adotar descarbonização, metas de descarbonização, processos produtivos mais eficientes, proibir o carro, que nem os europeus adoram, vou proibir carro de uma combustão. Ótimo. O Brasil vai continuar fazendo, a África vai precisar, a Ásia é enorme, vai precisar de carro. Então ainda tem muito petróleo para ser gasto. E não é só isso, né? Toda a nossa indústria, toda a roupa que a gente usa, tudo é baseado, quase tudo tem petróleo envolvido. Plásticos e petróleo. Então, é muito difícil você pensar um completo rompimento dessas cadeias num prazo execuível. Eu não consigo ver essa transição ser tão rápida. Ela está sendo rápida, evidentemente, mas infelizmente a necessidade dos países de ter sua indústria baseada em combustíveis fósseis operando é enorme. Assim, você não tem uma alternativa imediata à mão. Né? Exatamente. Então a gente pode resumir então essa conversa que a gente está falando desse 5º mandato agora do Putin que começou. O foco continua sendo a guerra. É isso. Porque como você falou, eles estão se preparando para um longo período de guerra. Exatamente. Aí vem a pergunta de $1 bilhão, então a guerra está bem longe de acabar. Não temos perspectivas. Sigo falando o que eu venho falando há 2 anos aqui. Exato. Infelizmente é uma guerra que ela, mesmo que você pare ela, e parar ela significa uma vitória no mínimo parcial para o Putin. Você pode sempre alegar que ele não conseguiu uma vitória total sobre a Ucrânia. Isso é perfeitamente cabível, embora ele tenha tentado. Mas ele já domina 20% do país. Ele já cortou 20%, pode comer mais pedaços. Talvez ele não queira, essa altura do campeonato, passar disso e esteja satisfeito com isso. Não sei, não sou o Putin, ninguém sabe o que passa na cabeça dele. Nem os observadores mais próximos que eu conheço do Kremlin, lá em Moscou e tudo mais, ninguém arrisca muito, que ninguém sabe de fato o que o homem pensa. Mas ele dá muitas indicações nas suas falas. Desde 2007, ele previu esse conflito com o Ocidente, citando essa expansão da OTAN rumo aos países ex-soviéticos, que aconteceu mesmo. E ex-países comunistas, né? Como a Ucrânia fazia parte da União Soviética, mas a OTAN ela abarcou uma série de países do leste da Europa, Polônia, Bulgária, Romênia, todo mundo que era comunista. Então você tem uma situação muito complexa pela frente, porque assim, ele tem 71 anos, ele tem boa saúde aparente, né, mas não tem exatamente 40 anos de reinado pela frente. Então, talvez algumas coisas se acelerem aí nesse embate, né? Não sei. Aguardaremos se haverá mais mudanças e aguardaremos também a cobertura de Igor Guilherme, repórter especial que sempre está antenado nesses assuntos de Rússia e Oriente Médio e guerra na Ucrânia e tudo mais que vocês quiserem. Muito obrigada, Igor, novamente por vir aqui até Como é que é, volte sempre. E muito obrigada a você também que assistiu ao Como é que é de hoje. Amanhã espero vocês. Tchau!